Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Discípulos do Evangelho. É com muita alegria que eu peço licença para adentrar o seu lar e que nós possamos então, nesses momentos a qual nós vamos discorrer um pouquinho sobre um tema bastante propício para os dias de hoje, para esses momentos, nós vamos buscar no Evangelho, no capítulo 9, item 7, a palavra paciência. Então eu peço aos senhores que tenham paciência de me ouvir e de me aguardar, para que a gente possa discorrer juntos, nesses 20 minutos vindouros, um pouquinho a respeito do assunto. Muito obrigado. Vamos ler então, inicialmente, um tema muito gostoso, um poema de nossa querida Maria Dolores. Vamos ver que Maria Dolores nos fala sobre paciência. Se a luta te constrange nos caminhos pelo mundo, não te des ao pranto profundo e olha mais além. Veja os amigos do bem acenando-te e convidando a suportar, e mais que tudo a buscar o trabalho, a instruir nas sendas da evolução, não se prendendo ao que te fez o irmão, a suportar toda e qualquer ofensa, a cultivar a paciência, pois é Jesus que nos sustenta, conforta assim a tua alma, passa pela vida cultivando a calma, e tudo haverás de superar. A vida na terra é mesmo assim. Por vezes parece-nos triste guerra, mas se bem olhares, verás que nos caminhos, nas pragas onde fores, por entre os mais agudos espinhos, existe também as mais belas flores. Maria Dolores, nossa querida Maria Dolores, nos abrilhantando nesse início desse nosso bate-papo. Pois é, Maria Dolores nos fala diretamente em nossa alma, ao nosso coração. E se nós lembrarmos bem o que é a palavra paciência, paciência significa a ciência da paz, a paz interior, a paz que todos nós e que o Evangelho nos convida a encontrar. É muito comum nós vermos, mediante as pessoas, mediante os nossos familiares, mediante as pessoas que estão próximas a nós, e as pessoas dizem assim: haja paciência, eu perdi a minha paciência, eu não sei onde eu estava, que eu não tenho mais paciência. E aí, a palavra que não quer se calar: será que realmente você, perdemos a paciência? Não encontramos a paciência? Ou será que verdadeiramente nós não temos essa paciência? Essa paciência que o Evangelho nos convida nessa noite é a mesma paciência que o Mestre amado Jesus de Nazaré teve com todos os seus discípulos. E olha que não foi poucas vezes que ele nos deu os seus exemplos. Vamos lá? Ele mesmo sabedor da traição de Pedro, na sequência, após beijá-lo, ele teve paciência de aguardar o ato. Veja que interessante. Se nós lembrarmos tantas e outras situações que Jesus foi colocado à prova, ele sempre teve a paciência, a parcimonia e o equilíbrio para poder saber o momento certo de agir. E é nessa noite que nós queremos pedir a você: como anda a sua paciência? Será que você realmente tem trabalhado para alcançar a sua paciência? Se ainda não fez, se ainda não encontrou com a sua paciência, hoje é um momento oportuno para a sua introspecção, para um momento íntimo
de lembrarmos acima de tudo que seja qual for o teu momento agora, seja qual for a tribulação, o desafio, a dificuldade que bata à sua porta, lembre-se, tudo isto é do mundo afora, é do mundo material. Mas, o momento que nós nos encontrarmos conosco, com nós mesmos, no momento que nós entendermos que Jesus está aqui, ao meu lado, ao seu lado, ao lado de todos que nós amamos. Por que eu falo isso com tanta veemência e com tanta propriedade? Porque Ele mesmo nos disse, no seu próprio Evangelho, que onde um ou dois estiverem em meu nome, lá eu também estarei. Então não é nesse momento vosso que você achou que perdeu a paciência, que você não tem mais se encontrado, que porventura esse momento que bate à sua porta virou uma montanha, que você vai perder a paciência. Olha para dentro de si. Veja aonde você se pode corrigir. Em que momento que você pode se adequar, respirar fundo. Tenha calma, tenha serenidade. Aí você poderia dizer, mas como eu vou conquistar isso? Eu não tenho conseguido, está muito difícil, né? Então volto a lembrá-los. Tudo isso pode estar difícil sim, mas com Jesus fica tudo mais suave. Sabe por quê? Porque Ele mesmo disse que não veio para cá para estar com os sãos, mas com os doentes. E quem são os doentes que Jesus generalizou? Nós, porque nós somos espíritos, né? Bem lembrado, nós somos espíritos encarnados com mazelas danadas, terríveis, de vidas pretéritas. E aí quando chegamos aqui no planeta Terra, né? Nesse cadinho, junto com essa família, que nós escolhemos, que nós pedimos, nós temos que trabalhar, elaborar, nós precisamos reciclar os nossos pensamentos para encontrar então esse equilíbrio e ter essa serenidade, essa paz do coração. A paz interna, ela é criada por atitudes, por ações. Se algo te tira do sério, lembra de Chico. Coloca um pouquinho de água na boca. Não beba. Conta até 10, até 20. Não reaja, não discuta, não bata de frente. Lembro-me de uma passagem do nosso querido Buda. Diz nas biografias que certa vez ele subia a um determinado palanque para um discurso, para uma fala junto ao povo, e alguém muito impaciente e também querendo testar a sua paciência, resolveu estar junto à multidão. Enquanto o Buda proferia as palavras, aquele nosso irmão agredia ele com palavras, o xingava, blasfemava, tirava, ele fazia todas as peripécias possíveis para que Buda perdesse a paciência. Sabe o que ele ganhou com isso? Ele desistiu. Buda não perdeu a paciência. Então ele, irritadíssimo, deixou o local. Após a fala de Buda, um dos seus seguidores perguntou a ele: Mestre, como conseguiste ficar tanto tempo paciente mediante a insultos, mediante esse nosso irmão que lhe falou tantas coisas, tantos impropérios? E ele lembrou. Prestem bem atenção. Olha que interessante. Ele falou, mas eu, em momento nenhum, escutei. Sabe por quê? Porque eu estava equilibrado. Eu estava focado no meu propósito, que era falar a essa multidão. Então eu sei que alguém gesticulava. O que ele falou, não tive tempo de ouvir. E então, olha que legal, que recado. Quando nós não damos ouvidos ao que o outro joga para nós como lixo mental, como impropérios, que não nos compete, não bate, não reflete na gente.
e não refletindo, ele vai ficar sozinho e ecoa nele mesmo. Tá aí um exercício para a gente começar a colocar em prática. Não entre em contendas. Momentos como este, a qual estamos vivendo a pandemia. Não tem como não falar dela, né? Estamos inseridos nesse processo. Muitas vezes dentro do mesmo reduto, no lar, que acredito que a grande maioria esteja no seu reduto, na sua casa, nos encontramos às vezes com todo mundo junto, né? Quem mora com os filhos, quem mora com o sogro, com a sogra, com algum parente, às vezes no mesmo quintal. E aí a palavra que não quer se calar é: haja paciência, porque cada um tem um jeito, cada um tem uma mania, cada um tem uma forma de abordar. E se eu não estiver centrado, e se eu não tiver feito aquela prece profunda do coração que Jesus nos ensina, poucas palavras, nada muito rebuscado, Senhor, me permita, né? Isso normalmente se faz de manhã. Senhor, me permita que eu tenha um dia breve, sereno, com bastante brevidade, que nada me tire do sério. E aí você vai tendo um dia pautado para que as coisas, quando chegar a você, não tire você do plumo. Agora presta atenção. Tome muito cuidado com o que você peça ao universo e ao próprio Jesus. Porque às vezes a gente fala: Jesus, me dê paciência para lidar com essa situação. E sabe o que Jesus faz? Lhe coloca um novo teste. Alguém lhe alfinetando. E aí você fala: mas Jesus, eu lhe pedi paciência e você me coloca uma outra problemática, uma outra situação. Pois é, você pediu para ele paciência, ele está lhe dando uma situação nova, para que você saiba lidar com esse momento com um olhar diferente. Tu pediste, tá aí meu filho, tá aí minha filha. Entenderam o recado? Então, prestemos bem atenção no que andas pedindo a Deus, à espiritualidade e aos amigos. Outra coisa bastante importante salientar, quando eu falei do Evangelho, vamos falar rapidinho do Evangelho. Lá no capítulo 9, e fica uma lição de casa para vocês, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados, as bem-aventuranças. Se a gente pegar o texto da paciência, ele vai nos dizer o seguinte, né? Assim, em palavras mais claras: a proposta da paciência, ela nos convida a uma melhora pouco a pouco. Não é do dia para a noite que eu vou ter paciência, e depois eu vou aprender a ter tolerância, e depois eu vou aprender a ser indulgente. Mas é um processo, passo a passo. E para isso, eu preciso ter vontade, ter disposição, estar afinco. E quando isso me acontece, eu crio uma forma tão gostosa que eu me brindo. E é esse o propósito dessa noite, que nós todos aprendamos juntos a buscar esse equilíbrio e essa serenidade. Normalmente, a paciência é o ato da construção. E como é que eu construo? Reiterando uma vez mais. Eu reconstruo lembrando, acima de tudo, de quem nos pediu para estarmos aqui, quem nos convidou para retornar à pátria espiritual. Nada mais, nada menos que Jesus de Nazaré e os amigos espirituais. Então, já que nós temos essa oportunidade bendita de aqui estarmos novamente com as pessoas amadas, com os entes que nós escolhemos, está aí uma grande lição, uma prova necessária, mas uma lição, grandes ensinamentos para que a gente possa junto, ali lado a lado, um interagir com o outro, um adequar ao outro. E lembre-se, cada um de nós temos muitos talentos, muitas virtudes. Não temos só coisas ruins, só mazelas, só erros, não. Possamos olhar ao outro e tirar dele alguma lição. Troca, né? Faz essa troca, interage com a pessoa. É muito comum, observe, às vezes você vai olhar pessoas ao seu redor, na sua família, e você fala: nossa, o tio tal, a tia tal, o fulano de tal, nossa, olha, pode cair o mundo perto dele que para ele não abala. O que na verdade aconteceu? Ele não se estressa com essa situação, ele não se estressa, ele pode até ter uma outra dificuldadezinha, mas com essa não. Então está aí um bom exemplo a ser visto, a ser analisado,
por você que nos ouve aí, tá bom? Olha, paciência é algo ensinado por Jesus. Para isso, precisamos praticar, nós precisamos repetir. Uma das coisas que nos permite também, nesse processo de paciência, que ela está muito atrelada, olha que coisa interessante, é o ato da caridade. Mas caridade não é o ato de dar esmola, de ajudar o próximo? Não, quando eu tenho a caridade pessoal, né? Que não é a caridade material, é a caridade espiritual. Quando eu começo a praticar a caridade espiritual para com o próximo, eu também ganho grandes bônus para que essa paciência seja o meu equilíbrio, para que eu possa observar coisas que eu até então não tinha no meu radar, que eu não tinha percepção. Então, a caridade realmente é muito mais difícil, a caridade material, a espiritual, do que a material, porque ela é um processo, como eu falei há pouco, e para que isso aconteça, nós precisamos vivenciar e praticar. Tá aí, comecemos a fazer esse trabalho dentro dos nossos lares, dentro desse momento de pandemia, não só com os nossos. Quer ver uma coisa legal de fazer? Nós ficamos muito tempo hoje nas internet. É o WhatsApp, é o Instagram, enfim, são vários meios. Por que não treinarmos, por que não criarmos uma situação onde nós possamos criar também a nossa caridade espiritual, falando com pessoas coisas úteis e não coisas fúteis? Se eu, por exemplo, leio o Evangelho e tiro de lá alguma coisa que calou o meu coração, que acalentou o meu coração e o meu espírito, divida com alguém. Pegue essa mensagem, distribua, leve para outras pessoas. Sabe aquelas pessoas da nossa família, um pouquinho mais idosos, que normalmente a gente não tem paciência? Eu não vou ligar para minha avó, para meu avô não. Sabe por quê? Aquela tia, nossa, ela fala meia hora sem parar, e eu não tenho paciência de ouvir. Olha que exercício fantástico. Que tal emprestar os ouvidos para essa tia, para esse tio, para essa avó, para essa comadre, enfim, para aquela amiga? Sabe por quê? Se você acha que para você está difícil conviver aí nesse momento, quem sabe conversando com outras pessoas, você vai sair depois da conversa dizendo assim: nossa Senhora, eu sou tão abençoado, porque qual é o tamanho da minha dificuldade mesmo? Nossa, é estar com meus filhos, com a minha esposa. E aquelas pessoas que estão lá, às vezes sozinha, entre aspas, sem uma visita, sem um abraço, somente o abraço virtual? Comece hoje mesmo a praticar a caridade espiritual. Então tá aí a grande dica. Eu não falo nada do que eu não faça. Eu, durante muito tempo, quando fui convidado a fazer as preleções do Evangelho, eu tinha muito essa preocupação. E eu não sou melhor que vocês em nada. Então, quando as pessoas me falam assim: você pode falar do tema paciência? Eu falei: meu Deus, como é que eu vou falar de paciência se eu não sou paciente, se eu ainda não pus em prática? Então, isso que eu dei para vocês como orientação, eu tenho feito. Eu já fazia algumas vezes antes e agora, mais do que nunca, eu ponho em prática. Esses dias, vou contar para vocês. Eu tenho uma pessoa na família que, quando ela pega o telefone, ela fica 1h30 falando da vida, falando das problemáticas. Então, quando eu acho que minha paciência está esvaindo, eu ligo para ela e empresto meus ouvidos. Aí eu tomo aquele fôlego. Pois não, continua. E ela fala: como é que é? A senhora parou onde? E ela fala, e ela fala. E a gente vai construindo, a gente vai amenizando, a gente vai aprendendo. E quando termina, eu falo: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu tive uma grande lição sobre paciência. Então tá aí. Esse era o nosso recadinho, esse era o nosso momento paciência. Obrigado a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir. E fica aí a lição de casa. Vão lá no capítulo 9 das bem-aventuranças, item 7. Estude um pouquinho mais sobre paciência, amenize e quem sabe, um pouquinho de tudo isso que a gente falou sirva para você. Se não servir, tudo bem, peço desculpas, mas se te ajudar, eu vou ficar muito contente, tá bom?
Meu muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe e que Jesus, uma vez mais, estando comigo, estando com você, possa nos orientar, possa nos guiar e nos propiciar momentos de paciência em sua vida. Que assim seja.